Bom, gente, então vamos acalmando. A discussão é boa, né? Gostoso a gente conversar, trocar ideias. Mas agora vamos apresentar aqui o nosso painel para que todos tomem conhecimento do que foi discutido em cada sala. Então, o grupo 1 estudou das manifestações visuais. Eles estudaram do livro dos médiuns, a pergunta 100, o item do 19 ao 30. Quem é o grupo 1? A visão dos espíritos se produz no estado normal ou de êxtase. Êxtase é quando não tem consciência de si mesmo. Não são vistos pelos olhos. Prova disso é que são vistos com os olhos fechados, do médium. Pode ser visível, prendendo-se à propriedade do perispírito, podendo sofrer diversas modificações à sua vontade. Um exemplo, o espírito de Emmanuel, que ele aparecia com as vestes de Públio Lentulus. O espírito pode se tornar visível com o auxílio do perispírito. Se torna visível pela combinação dos fluidos, sendo a nossa linguagem difícil para explicar o fenômeno, sendo produzida no perispírito. Alguns são inapreensíveis. Alguns podem se materializar, produzindo fenômenos tangíveis, deixando marcas de sua presença. Todos podem ver os espíritos no sono, e na vigília depende do organismo. A vidência na vigília se prende à predisposição do organismo e não é recomendado forçar. A aparição dos espíritos é quase sempre espontânea. Podem se tornar visíveis normalmente com a forma humana, mas podem adotar outras formas. Fogo-fato é efeito físico. Atribuir a espíritos é superstição. Tanto o médium visual como o escrevente vê e escreve de forma diferente. Os médiuns videntes vêm em graus diferentes. Pode se apresentar sob forma de animal momentaneamente, mas ele teria que ser um espírito muito inferior. Só isso. Então, aí a gente está estudando a respeito das manifestações visuais. Quer dizer, o espírito ele pode se fazer, né, ver pela sua vontade, mas não basta a sua vontade, né? Ele tem que combinar os fluidos dele com os fluidos do médium para que ele possa se fazer visível no estado de vigília. No estado de sono, todos nós podemos ver espíritos, né? Porque a gente dorme, desdobra e a partir daí a gente passa a compartilhar o mundo dos espíritos, né? Aí depois ele comenta assim a respeito se os espíritos podem apresentar as diversas formas. Ele fala que geralmente é a forma humana, né? A forma humana. Mas ele pode se apresentar com deformações, ele pode se apresentar amputado, ferido, né? Ele pode se apresentar dessa forma, devido às
características, as propriedades do perispírito, porque no perispírito fica gravada todas as dificuldades do espírito. Então, se ele foi um espírito amputado, que sofreu um ferimento, ele vai se apresentar assim. Pode apresentar como de animais? Até pode, mas conforme o nosso companheiro falou, são espíritos muito inferiores que se sentem animais, animalizados. Não é que eles são animais, eles se sentem. Então, eles se apresentam pelo poder da força mental no perispírito, que é uma matéria mais suscetível a modificações. Ele produz uma modificação no seu perispírito, fazendo com que ele se apresente como animal. O livro André Luiz nos conta de um espírito que ela matou os filhos, então, em tenra idade. Então, os espíritos obsessores no mundo espiritual falavam com ela que ela era uma loba, porque é a loba que come as suas crias. E eles foram falando tanto isso que ela incorporou mentalmente isso e ela se apresentava em forma de uma loba, certo? Mas isso não que ela fosse uma loba, ela se apresentava como tal. Depois ele fala a respeito dos fogos fátuos, né? Se pode apresentar em forma de uma luz, fogo fátuo, que é aquela luzinha azul que pisca, né? É comum a gente ver, aqui a gente não tem muito pântano, mas no cemitério, principalmente naqueles de terra, que conforme vai acontecendo a decomposição, os gases que sobem pela terra, eles soltam umas luzinhas piscando. Isso é normal, é natural. E antigamente as pessoas falavam que eram os espíritos, que eram as almas, que todo mundo tinha medo e saía correndo do cemitério por conta disso. Mas isso aí era uma causa natural. Então ele fala que se a gente acreditar em tudo também, a gente não deve, a gente tem que estudar um pouco. É a esse respeito que ele fala. Bom, agora o grupo 2, das manifestações visuais também, eles vão falar visões e aparições, característica das aparições. Livro dos Médiuns, 101, 102 e 103. Bom, gente, então, o primeiro tópico dessa parte, o 101, ele fala para a gente o que são essas manifestações aparentes, que elas são mais comuns ocorrerem pelos sonhos, que durante o sono, né, o espírito se desdobra, né, sai do corpo, e lá ele se reúne com mentores, ou com inimigos, ou com espíritos que o obsediam durante o dia. E disso podem resultar lembranças que ele tem ao acordar. Então ele tem uma vaga lembrança ou lembranças mais ou menos nítidas de acordo com o que a espiritualidade permitir. E essas lembranças, elas podem tratar sobre o passado, sobre o presente ou até mesmo sobre o futuro, né? Que as aparições, elas se dão geralmente no estado de vigília, ou seja, quando a gente está acordado, né, o espírito pode aparecer para a gente. Geralmente ele aparece sobre uma forma vaporosa, uma forma vaga, imprecisa, pode ser mais ou menos nítido, depende da intenção que ele tiver. Com relação ao aspecto que ele pode apresentar, isso aí varia de diversas formas. Se for um espírito de muita luz, ele pode, como a Silvia falou, ele pode vir vestido com as roupas típicas da época em que ele era encarnado, ou ele pode apresentar uma auréola, asas, uma forma nobre. Se for um espírito inferior, pode apresentar características de sofrimento, as características mais inferiores, como o aspecto repulsivo, o aspecto feroz, né? O Kardec fala também que a questão das vestimentas, né, elas têm muito a ver com a forma como o espírito quer ser reconhecido. Porque, por exemplo, a gente pode, numa reunião, evocar Paulo de Tarso, que foi romano, quando viveu como Paulo de Tarso. Mas ele certamente teve outras reencarnações em outros lugares em que ele não necessariamente foi um romano. Então, se você evocar o Paulo de Tarso, ele virá
se for o caso, né, com as vestes propriamente da época para ser reconhecido daquela forma. Mas se em outra vida ele foi Joana, Maria, Teresa, então ele já volta de acordo com a evocação. E no fim desses tópicos, o Kardec ele evidencia muito para a gente a questão dos médiuns, né? Que os médiuns são aqueles que veem os espíritos ou têm seus pressentimentos, né? Percebem a presença deles, e é através dos médiuns que a gente tem as notícias do plano espiritual, tem os conhecimentos, né? As histórias, os livros, e que os médiuns se assemelham, nós nos assemelhamos como uma terra de cegos, em que alguns têm algum relance de visão. E esses alguns seriam os médiuns videntes aí, que trazem para a gente as notícias do além. Aí vocês percebam que a nossa visão do mundo espiritual é muito limitada. Por isso que às vezes a gente não consegue explicar todos os fenômenos. Principalmente Kardec e os espíritos na época que trouxe a codificação, muita coisa eles diziam que a gente não tinha nem vocábulos, não tinha nem palavra para poder explicar como é que acontecia aquilo. Hoje, a gente já consegue entender um pouco melhor com o avanço das ciências, né, da química, da física quântica, a gente consegue explicar melhor os fenômenos. Né? E assim será, porque o espiritismo ele vai evoluindo, as revelações, a gente vai compreendendo melhor os fenômenos conforme a nossa cultura vai se ampliando, a nossa cultura do mundo, da Terra, né? Que pode explicar os fenômenos espirituais. O grupo 3, ensaios teóricos das aparições, teoria da alucinação. Estudou o perispírito, o princípio das aparições, estado do perispírito e condição de se tornar visível. Boa noite, pessoal. Bom, pelo que já foi dito aqui, acho que talvez algumas partes fiquem um pouco redundantes, mas vamos lá. Bom, pela natureza, o perispírito é invisível, podendo se tornar aparentemente, podendo chegar a ficar com a aparência, até a mesma aparência que a gente tem, uma aparência sólida e tangível, né? E até mesmo, igual já foi dito antes, uma aparência mais gasosa, mais etérea. O princípio da aparição de um espírito, através do seu perispírito, porque quem aparece é o perispírito, né? Se fundamenta principalmente em um propósito, ou seja, tem que ter um porquê. Necessitando, então, de uma permissão, ou seja, de mérito, né? Da vontade de se fazer visível, da presença de um médium doador de energia, precisa de que o fluido de ambos, tanto do médium quanto do perispírito, se afinem, né, tenham afinidade. E foi citado até que talvez haja algumas condições desconhecidas. Nem tudo, assim, ficou subentendido que nem tudo está muito elaborado, né, que tem algumas coisas que ainda não se sabe. Mas no final das contas o que fica mais forte é o propósito, né? Que até mesmo porque é muito citado que o acaso não existe, né? Tem o porquê do espírito ser visto, tem o porquê de quem está vendo ver ele. Então eu acho que o propósito é o mais forte de tudo. É citado também que tem uma outra propriedade do perispírito, que é a sua capacidade de penetrar a matéria. Então assim, nada transpõe ele, né? Até houve alguém do grupo que brincou que não adianta você se trancar no quarto, se trancar no banheiro, que se for para você ver, acho que só fechando os olhos, talvez nem assim. Acho que seria isso, né? Obrigado. É isso aí. Então, o espírito é pela propriedade do perispírito que ele se torna visível, né? Que ele consegue se fazer visível.
com as condições que o companheiro já falou, não tem necessidade de que eu fale. Então, gente, não adianta fechar o olho, a gente enxerga com o olho fechado, porque a gente enxerga com o perispírito, né? A gente se desdobra, quem é médium, vidente, se desdobra, e a partir daí passa a enxergar com o corpo perispiritual, não é com os olhos. Então, não adianta fechar os olhos, se trancar dentro do guarda-roupa, né? Essas coisas assim, nada disso adianta. Que a criatura que é vidente, ela tem a capacidade de ver, ela vai ver, né? Então, o importante é que ela se mantenha com os pensamentos elevados para que ela possa ter a proteção do mundo espiritual e enxergar somente os espíritos protetores. E se enxergar os espíritos sofredores, que ela tenha sempre a companhia dos espíritos protetores para ajudar aquela criatura. Então, não vai adiantar muito escapar se a gente tem essa faculdade, não é? Agora o grupo 3, ensaio teórico das aparições, teoria da alucinação. Só que agora vai falar da teoria espírita e a alucinação. Figura e imagens no estado semi-adormecimento, aparições fantásticas e memória, impressões cerebrais, alucinação e alma. Boa noite. É uma questão, a gente está falando de alucinação e de aparição, é uma questão um pouco complexa, mas a gente sabe que existem essas aparições e essas alucinações. Para quem é materialista, não aceita a gente falar isso, acha que você está ficando louco, que é onde tem alguns tratamentos e tudo. Mas, para nós que somos espíritas, a gente acredita que são verdadeiras aparições. O que a gente pode dizer? Quando a gente está impressionado com alguma história, algum filme, alguma coisa que a gente viu, a gente pode ter, em algumas vezes, ser realmente uma alucinação. Mas, através do espírito, no seu estado semimaterial, pode tomar várias formas, essas alucinações. Suponhamos que seja pelo mal, os espíritos zombeteiros podem vir através de diabo, de alguns animais bizarros, ou então os espíritos do bem, que vêm em forma de anjos, de asas e figura radiosa. No nosso cérebro, a gente tem várias impressões de todas as nossas vidas que ficam armazenadas, que ficam marcadas. E essas figuras, o que mais marca na gente durante a vida, a alma vai e pega essas histórias e é onde que vai organizando essas manifestações, essas alucinações. Se o cérebro da gente está sadio, está bem, isso fica com formas boas e assim nada muito amedrontado. Agora, se o cérebro estiver enfermo, ele pode estar tendo, o que eu falo assim, os animais bizarros, as figuras diabólicas, dramáticas e tudo. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre estudando para poder distinguir isso, né, e saber lidar também com as pessoas que são materialistas, porque dependendo se você fala alguma coisa para uma pessoa que não acredita, ela vai falar que você está ficando maluca. É isso. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação. Existem as visões, né? Existem os videntes que realmente veem espírito e veem o mundo espiritual. E existem as alucinações. A gente não pode descartar que existe, aí é um estado patológico do ser, né? Do ser encarnado. Ele está tendo visões que podem ser do seu próprio inconsciente, dos seus conflitos, né, que não tem nada a ver com o espírito. Ele está tendo visões, e a partir daí ele tem as mais bizarras visões. Mas é muito difícil a gente saber distinguir uma de outra. Veja bem, uma criatura que seja católica, que acredita na Virgem Santíssima, tem uma fé grande nela, ela é uma médium vidente. Ela, quando vai ver um espírito de luz, ela vai ver a imagem da Virgem Santíssima, porque é a sua crença. No fundo de sua alma, ela acredita que aquele espírito é superior. Não que o espírito seja a Virgem Santíssima. Muitas vezes ele se faz reconhecer
por essa imagem. E a pessoa reconhece ele como um espírito de luz e passa a dizer que é a Virgem Santíssima. Da mesma forma que os espíritos inferiores, querendo atormentar as criaturas, e a criatura é uma criatura que tem crenças em lobisomem, saci pererê, essas coisas diferentes, ela vai enxergar. Ela vai enxergar um lobisomem, ela vai enxergar a figura de um satanás, de um diabo, porque isso está na sua memória, no seu inconsciente está lá guardado isso. Então, o espírito vai se fazer mostrar assim para que ele tenha medo, não é? Então, é difícil a gente saber qual é um, qual é outro. Então, a gente tem que ter, quando a pessoa chega dizendo que está tendo visões, a gente tem que observar toda a vida da criatura. E ela tem que ir ao médico também, porque, de repente, ela pode estar tendo alucinações mesmo doente, né, patológicas. Então, só com o tempo é que a gente vai saber, certo? Então, a gente não pode descartar a alucinação, tanto auditiva como da visão. Grupo 5, bicorporeidade. Princípio da bicorporeidade. Bom, gente, o fenômeno da bicorporeidade é um fenômeno das manifestações visuais também, né? E acontece com a criatura encarnada, né? Só com a criatura encarnada. Aí o perispírito vai se desdobrar, então ela está num lugar e ela pode acontecer de ir para outro lugar também, né? Então, aí nós vimos um exemplo de Eurípides Barçanufo, enquanto ele estava na sala de aula, dando aula para as crianças, o espírito se desdobrava e ele ia fazer algum atendimento em outro lugar, né? Igual ajudar no parto de uma senhora, né? Aí a gente viu esse exemplo. Então, o perispírito ele se torna tangível no outro lugar em que a pessoa não está, né? Ele se torna tangível, palpável, da mesma forma como o encarnado está no outro local. E ele pode realizar qualquer atividade. O corpo mesmo, né, que se desdobrou, ele fica tipo num estado de transe. Ele dá um branco, né, por assim dizer. Então, assim, ele perde um pouco a consciência. Aí a outra questão que a gente verificou é como o corpo pode viver sem o espírito. A gente vê que o nosso corpo ele está ligado ao espírito através do cordão de prata. Então, em nenhum momento ele deixa o corpo mesmo, propriamente, né? Ele vai para outro local, mas existe essa ligação através desse cordão. E a qualquer momento que o corpo se sente ameaçado, ou acontece alguma coisa com o espírito, onde ele estiver, ele retorna, às vezes até bruscamente, ao corpo, né? Igual quando a gente leva um chacoalhão, assim, alguma coisa assim, né? A gente até assusta, às vezes até em estado quando a gente está dormindo. E esse laço, esse cordão de prata, ele só se rompe com o nosso desencarne, com a morte, né? Aí depois a gente viu 2 exemplos, né, de Santo Alfonso de Ligório, que ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo, e vimos também sobre Santo Antônio de Pádua, né, que numa determinada ocasião ele estava fazendo uma pregação na Espanha e o pai ele precisou, né, de se desdobrar para defender o pai, para provar a inocência do pai, que se encontrava em Portugal. Então, olha só, estava num país e foi para outro, né? Aí a gente discutiu um pouquinho que a bicorporeidade não importa o espaço e o tempo,
né? E a linguagem também a gente viu, né? Que o idioma, às vezes, espíritos se comunicam, né, em outros idiomas, né? Até a gente viu o caso de uma freira que ela estava num local na Espanha e, de repente, ela se desdobrava e ia ajudar lá nos Estados Unidos. Então, é um idioma universal, né? Seria através do pensamento. E, por último, gente, nós vimos um exemplo do imperador Vespasiano, que ele passou em Alexandria, né? E ele visitou um templo. Aí ele queria consultar o oráculo, né? E um egípcio muito importante lá, Basilide, na hora que ele entrou e mandou fechar o templo, que ele queria falar com Deus, né? Ele percebeu a presença desse egípcio, do Basilide. Só que aí ele saiu questionando aos transeuntes, ao pessoal todo, e sabia que o Basilide não podia estar lá naquele momento, porque ele estava doente e estava muitos dias distante de Alexandria. Aí, realmente, isso ele percebeu que não era uma alucinação, que ele viu que realmente aconteceu uma coisa diferente, né? Houve um desdobramento. E é isso. Gente, então esse fenômeno da bicorporeidade não é um fenômeno que acontece todo dia, não é? Ele é um fenômeno raro e ele consiste no quê? No desdobramento do corpo. O encarnado se desdobra, o seu perispírito se desdobra e ele vai até outro lugar, até outra sala, e lá ele se torna materializado. Então, a gente pode pegar na mão dele, pode conversar, ele pode ter atividade, ele pode ensinar, ele pode ajudar, ele pode curar lá. E o corpo fica aqui num estado de semitranse, que a gente fala. Sabe quando a gente fica assim alheio, a gente senta e a gente devaga, vai longe? Então, o corpo fica nesse estado. Às vezes, ele cai num sono, mas às vezes ele fica nesse estado que ele está... ele está num estado, a gente fala de semitranse, ele está nesse vazio, né? E então ele está aqui e está do lado de lá. Então isso daí é a bicorporeidade. É difícil, não é qualquer um. Ela já citou alguns exemplos, alguns até da igreja. Esses santos se tornaram santos por conta dessa característica da bicorporeidade. Eles foram considerados santos porque achavam que isso era um milagre. Certo? Agora nós vamos para o grupo 6 da transfiguração. Transfiguração e alterações corporais. Transfiguração e invisibilidade. Perispírito e transfiguração, explicação do fenômeno. Boa noite. Nós vamos falar sobre a transfiguração, né, na categoria de fenômeno esquisito esse ganha, né? É a mudança no aspecto de um corpo vivo. Tá? No estado mais simples, pode ser uma contração muscular que altera a expressão da pessoa de modo diferente do que ela costuma se apresentar, né, do modo diferente do habitual. Só que não é uma transformação radical. Em outro estado mais avançado, ocorre uma modificação na disposição molecular, dando à pessoa viva outra aparência, através da ação da vontade do espírito no perispírito. Ele pode mudar de aspecto, ficar velado, né, até invisível, alterar o brilho e até o peso. No item 124, o Kardec fala que, quanto ao fato do corpo conseguir diminuir as suas dimensões, como, por exemplo, um adulto se transfigurar numa criança, num bebê, aí ele ainda não podia confirmar ou não. Porque até o momento em que o livro dos médiuns foi escrito, a ciência não podia explicar tal fato, né? E Kardec sempre dá muito valor do espiritismo caminhar junto com a ciência. No entanto, como já foi estudado, é possível que ocorra, né, ele apresenta essa possibilidade de ocorrer a invisibilidade das partes excedentes, que esse sim um fenômeno que já tinha sido explicado. Gente, então, transfiguração. Como ela disse, é um fenômeno muito diferente, esquisito, né? Ou seja, uma criatura, ela se transfigura, quer dizer, ela muda o seu estado físico.
supondo que eu tivesse essa faculdade. Eu não tenho. Mas supondo que eu tivesse. E eu vou receber um espírito masculino, né, que bem maior que eu, mais gordo, né? Então, enquanto estou recebendo esse espírito, o meu corpo físico, do jeito que vocês estão me vendo, eu vou me transformando, eu vou ficando maior, mais gordo, a voz engrossa, e eu me transfiguro naquele espírito. Se tiver alguém que conhece aquele espírito, vai se reconhecer em mim. Como é que acontece isso? Pelas propriedades, de novo, do perispírito. Ele explica para nós. O espírito quer se fazer mostrar no corpo do médium. Então, acontece o seguinte, ele tem essa permissão, ele pega os fluidos perispirituais dele com os fluidos perispirituais do médium, e ele envolve o médium nesse fluido perispiritual, de ectoplasma também, do ambiente, e ele faz como se fosse uma capa de invisibilidade, né? Ele se torna opaco. E a partir daí, ele, pela vontade dele também, ele molda o corpo desse médium para que ele se transfigure naquela figura que ele quer. Certo? É complicadinho, né? Muito complicado, mas essa é a explicação que os espíritos deram para a gente. Ele faz ele vela a aparência física com ectoplasma, né, com os fluidos perispirituais, e a partir daí ele molda em cima dessa como se fosse uma capa, né, e ele faz a figura que ele quer. Não é fácil. A gente tem um exemplo, a transfiguração de Jesus lá no Monte Tabor. Mas era Jesus, né? A gente tem essa. Agora, aquela que ele falou parcial, que a pessoa modifica a expressão do rosto, às vezes a expressão do corpo, é mais fácil. Quem quiser ver, no YouTube, tem lá o Divaldo recebendo Bezerra de Menezes. Ele recebe o Bezerra num congresso espírita. E ele começa falando como ele mesmo, daqui a pouco ele começa dando a comunicação, e ele vai se modificando, a sua voz vai se modificando, a forma dele falar, a boca, ele vai se curvando, tal qual um homem mais velho. O Dr. Bezerra se apresenta assim, um homem mais velho, e é bem nítido que é o Divaldo, mas as feições dele modificam, dando a impressão nítida que ele envelhece há alguns anos. Isso está lá no YouTube, a gente pode ver, certo? Até hoje eu estava lendo o texto, eu falei, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver, né? Aí eu vi de novo. Toda vez que eu estudo isso, eu vejo, eu acho interessante. Então, quem quiser ver, eu digito assim, Divaldo recebe Bezerra, né? Lá no YouTube, aí logo você vê que ele vai falando uma poesia, e daí a pouco ele começa a falar através do Dr. Bezerra. É muito interessante. Mas essa daí é a transfiguração parcial. A total eu não tenho no YouTube para mostrar para vocês. No tempo de Jesus ainda não tinha o YouTube, né? Então não tem. E com isso a gente encerra o nosso estudo, né, gente? É muito interessante. Não, o grupo 7 tinha só uma questãozinha que era um exemplo, e eu não me toquei disso. O Gerson que me chamou a atenção até, falou, Silvia, esse grupo 6, aliás, é o grupo 6 que tinha só um exemplo. Então, a pessoa ia estudar o exemplo e ia ficar vazio. Então, a gente uniu o grupo 6 e 7 e fez um grupo só, certo? Então, foi assim, uma falha, assim, passou. Foi uma falha minha na hora de fazer o texto, certo? Então, a semana que vem a gente retorna. A semana que vem nós teremos prática, a 6ª sessão prática, manifestação natural da alma elevada. A nossa companheira Munita, que vai trazer o estudo para a gente. E eu gostaria de pedir a vocês que vocês chegassem, ficassem mais em silêncio, pudessem ler uma mensagem, chegasse no horário, né? Porque a gente já vai treinando a concentração aqui já, no momento em que a gente vai trabalhando. Serão 10 minutos de concentração, então a semana que vem a gente sai mais cedo,
né, um pouquinho mais cedo, porque lá para umas 9, 9h10 a gente já está saindo, porque a reunião é um pouco menor, certo? Então, até a semana que vem, se Deus quiser.